creio que Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. É tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Saúde, amada igreja, santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Estivemos na madrugada, 1 hora a mais, né? Muitos já estão cansados, não tem mais nem, às vezes, o dia a Deus, às vezes está faltando palavras, porque já orou a madrugada toda. Mas, como já foi prometido, Deus tem algo maravilhoso para fazer nessa noite. Amém. Como já foi falado, Ele não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele prometeu. Se Ele usou o profeta que vai fazer, Ele vai fazer. Eu creio na promessa de Deus, não só na minha vida, mas na vida de todos que estão aqui nessa madrugada. Glória a Deus. Domingo passado, pastor Carlos esteve lá na minha congregação, estivemos lá a cruzada evangelística, e foi na minha casa e ele me convidou a ministrar. Eu preocupado, porque eu venho no tempo central há tanto tempo, e eu vejo tanto bacharel em teologia, tanto homens poderosos, com plena sabedoria. Só que na hora que eu estava pensando nisso lá em casa, eu pensei assim, não, estou começando agora. Só tem pregador fino ali naquele lugar. Mas Deus colocou no meu coração que o mesmo Espírito Santo que usa o pastor, desde o maior, usa também o menor. Amém. Que o mesmo Espírito Santo que teve no passado operando e fazendo maravilha é o mesmo Espírito Santo que está aqui nessa noite. Amém. E quer operar na vida de cada um. Gostaria que os irmãos abrissem comigo rapidamente em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Meus queridos, temos um trabalho em todas as vigílias de evangelismo, que é o Guerreiros da Madrugada. E nessas vigílias, desde que começou o ano, não está operando o ato, quando saímos pela madrugada para pregar o Evangelho. Muitos são testemunhos de muita coisa que aconteceu aí pela minha caminhada, muita alma que veio aqui, aceitou Jesus, muitos que nós víamos no meio lá, no homossexual lá, que nós não vimos lá mais. Na próxima vigília, a partir de 7 horas, vai ter a reunião aqui dos Guerreiros da Madrugada. Vamos firmar, como já foi conversado com o pastor Marcos. Os membros do Guerreiro da Madrugada venham, em nome do Senhor Jesus, às 19 horas para a gente fazer essa reunião. E quem gostar do evangelismo e quiser fazer essa grande missão que Deus fez, Deus na tua vida, venha participar da reunião também. Se gostar, saia conosco. Se Deus tocar no coração, vamos fazer a obra. O importante é ganhar almas para o reino dos céus. E diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam levando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausentaste de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito.
E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Se entrarmos desde o começo da vigília, eu saí de casa já com o propósito seguinte: eu vou sair de casa umas 11h40, que eu vou chegar lá na vigília às 11 horas. Já saí de casa sabendo que eu ia pegar uma vigília quase no começo. E na hora que eu cheguei aqui, eu fui pegando os temas que eles foram colocando pelo meio da vigília. E o primeiro tema foi: o tempo de chegar chegou, o tempo de cantar chegou. E o tempo de cantar nós estamos vivendo a cada segundo, a cada minuto. E estamos cantando conforme Deus vai dando misericórdia, e vamos fazendo a obra conforme Deus vai operando. A segunda palavra pregada pelo pastor, que os irmãos não vão sair daqui do mesmo jeito que entrou. Uma vez entrou aqui com o propósito do teu coração, não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Amém. A terceira palavra: Deus prometeu, Ele vai cumprir. A quarta palavra: vivendo a prova do dia a dia, irmão. Sabemos que depois do crente nós temos peleja todo dia. Sabemos que quando éramos no mundo as coisas não eram tão difíceis assim, mas quando viramos crentes, aceitamos Jesus como Salvador, as coisas começaram a se complicar mais, começou a ficar mais difícil. A tribulação aumentou, o que você tinha antes, agora não tem. Agora é pela prova mesmo que nós vamos dando glória a Deus. É passando pela prova que nós vamos dando glória a Deus. É passando pela dificuldade que nós vamos vencer a tribulação. Pois sem dificuldade não tem vitória. Não é assim que diz no meio do povo de Deus? E a quinta: conserta a tua casa. Foi a última. E agora eu vou entrar no tema que é vivendo uma chamada. Glória a Deus. Se nós pegarmos ao princípio do ministério de Jesus, nós vamos adentrar lá no capítulo 3 e vamos ver que agora João Batista, que é preparado, que veio antes de Jesus para preparar o caminho, ele começa a preparar o caminho para Jesus, e ali Jesus chega a negócio para ser batizado, e ele vê a confirmação, que ele vê lá um espírito em forma de pomba, em forma corpórea, assim apoderando Jesus, falando: este é meu filho muito amado. Quando entramos no capítulo 4, nós vamos ver que Jesus agora é tentado no deserto. E ele começa ali, o demônio falando: não, fala aí essa pedra, vira pão, porque você pode fazer isso, nem de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E assim também já foi pregado: seca-se a erva, cai as folhas, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Se entrarmos no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, nós vamos saber que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos em Jesus Cristo é poder de Deus. Então não importa o tempo que passa, não importa o nosso tempo, não importa se nós ficamos a madrugada todo, nosso campo está fadigado, mas nós sabemos que quando a palavra estiver vivificada, nós estamos vivos e o poder de Deus vai arder na nossa carne. Amém. Glória a Deus. E quando entramos agora, quando eu estava olhando para a irmã falando sobre o psicológico, quando entra no intelecto, porque a pessoa fica louca, o demônio, eu começo a ver que até mesmo no capítulo 4, a primeira coisa que Jesus sai de lá e vai, ele começa a expulsar os demônios. Eu creio que os demônios iam olhando assim: ei, eu sei que você é o Filho de Deus. Antes mesmo dele falar: não, o povo agora já vai saber pela forma dos milagres mesmo. Eu vou começar a expulsar você, vou começar a fazer milagre, e o povo vai saber que Deus que vive e reina pela eternidade. E ali ele começou a expulsar. E quando entramos agora no capítulo 5, nós vemos essa história maravilhosa. Ele passando lá pela Galileia, o povo apertando ele vê 2 barcos, e ali entra nenhum. Ele poderia muito bem falar: não, aparta o outro barco também, porque senão o povo vai entrar nesse barco aí e vai querer ir lá atrás de mim, e eu preciso mais espaço, eu preciso pegar as coisas com mais tranquilidade, eu preciso falar sobre o amor de Deus com mais tranquilidade. E eu começo a ver nessa palavra que Deus é o objetivo. Jesus começava a operar com objetividade, ele começava com objetivo. Ele poderia muito bem afastar, não, mas ele foi num barco único. Ele tinha o objetivo de afastar aquele barco, porque ele tinha uma chamada para o homem. Um dia você era um pecador, um dia você estava afastado da glória de Deus por causa do teu pecado. Jesus veio inteiramente, particularmente, veio diretamente a ti.
usou alguém para pregar a palavra. Ele foi direto ao objetivo. Muitos falaram que você não ia conseguir vencer, que você não ia dar nada. Como eu um dia, traficando desde os meus 12 anos, com 17 já tinha feito de diabo a quatro quem ele queria, roubando, traficando, fazendo tudo, comandando o tráfico lá no Taquaril. E ele veio particularmente a mim com um objetivo e falou: você hoje é cauda, mas você um dia vai ser cabeça na minha presença. Do mesmo jeito que foi com você, meu querido. Um dia você era cauda, e muitos falaram: não vai ser nada que presta, você não vai seguir adiante. Mas ele falou: ó, você pode falar isso, mas é a minha palavra que é a última. Maravilha! Você pode falar que não é nada que presta e vai morrer cedo, mas é eu que dou vida e vida com a mudança. Eu vou dar vida para ele e vou mostrar que é eu que opero na vida dele. Deus vai particular no interior. Deus começa a levar. Jesus, depois que começa lá, depois que já falou, já pregou e falou: vamos lá para cima, leva o barco lá para cima. Eu estava conversando com toda a multidão, agora eu quero eu e você. Eu quero mostrar a você que é um Deus que vive e reina pela eternidade. Há um Deus que promete e faz. Há um Deus que fala e aquilo que Ele fala, Ele faz acontecer. Lança a rede. Muitas das vezes, vemos Deus falar com aquele que está à nossa direita, à nossa esquerda. E olhando para Deus e falando assim: por que o Senhor não falou comigo hoje? O que está acontecendo? Eu não consegui ouvir a tua voz. Às vezes ele falou no louvor, às vezes falou na pregação, só que o coração está fechado. Nessa noite, meu querido, Deus colocou no meu coração para falar contigo o seguinte: Ele quer um particular contigo. Aleluia! Às vezes a palavra que saiu da tua boca não invadiu inteiramente o céu, não foi até diante dele, mas nessa noite está falando: eu quero um particular contigo. No coração do homem pode vir todos os seus sonhos, todas as suas realizações, mas é da boca do Senhor que sai a resposta. Aleluia. Estamos cansados. Eita Deus. Buscando a resposta a noite toda. Deus de maravilhas. Mas nós sabemos que saímos aqui replete de glória, poder e autoridade, porque nós somos o único exército que vai para a peleja que a vitória ganha. Glória a Deus. É difícil assim o caminho. É tribuloso. Mas nós sabemos que nós podemos ir porque o dono da guerra já está à nossa frente a dar um milagre. Quando entramos no capítulo 20, 2 Crônicas, nós vemos que Josafá agora começa a ficar desesperado, vem um grande povo contra ele. Ele: como que eu posso? Acabei de sair uma guerra, perdi muitos soldados, o meu povo está defraudado, meu exército está defraudado, o que eu faço? Mas agora ele coloca o povo para jejuar, ele coloca o povo para se humilhar, ele coloca: vai, vamos buscar. Oh Deus, como você livrou o povo do passado, por que não vai nos livrar agora? E Deus mandou a resposta para Jaziel: fala para o rei: ó rei, e toda Judéia, toda Israel, pode ir para a peleja, porque nessa peleja não terá que pelejar, porque Deus pelejará por nós. Amém. Glória a Deus. De manhã, Josafá compreende a convicção da palavra de Deus. Compreende a convicção da palavra de Deus. Pedro disse: pesquei a noite toda e não peguei nada, mas conforme a tua palavra farei isto. Segundo a palavra daquele profeta que Deus ali tinha usado, tinha tomado, Josafá agora pega, coloca os levitas na frente, porque é no meio do louvor que nós vamos passando pela prova. É no meio das tribulações que nós vamos passando pela prova. O Leandro, quando ele me chamou para ir na Assembleia de Deus, eu era católico. Eu cismei de ser batizado. Na igreja católica, eu não era batizado. Isso foi em 2004. E eu não conseguia, mesmo eu indo na igreja católica, eu não largava o tráfico. Eu virei professor de crisma traficando. E ali eu ensinando aquele povo, eu comecei a ter uma curiosidade. Um dia encontrei o Leandro falou: não, estou indo naquela igrejinha ali. E era apenas a parte de baixo. Fiquei 6 meses indo na congregação e não aceitei Jesus. 6 meses. Um dia tinha um outro colega meu que aceitou Jesus por causa de uma menina lá. Vamos ver como que é esse negócio. Fui aceitei Jesus. Cheguei em casa. Passou um tempo depois, ainda fiz o meu último 5-7. Passou um tempo. Eu falei: não, a partir de hoje eu vou ser crente mesmo. Aquele negócio começou a queimar dentro de mim. O Espírito Santo já estava fazendo morada. Com uma semana de crente, eu fui para o monte e fui batizado com o Espírito Santo. E era a promessa de Deus. Lá que chegou em 3 meses, fui para o meio do barco fazer trilha. Um dos meninos que eu tinha guerra me encontrou lá no meio lá.
me tentou me matar. Só estava eu mais 4 novos convertidos. Bala não saiu do revólver. Aleluia! Na hora que eu olhei aquele negócio, eu vi, Deus está falando mesmo. Cheguei lá no traficante, ó, minha avó não me criou para mim ser isso. Eu sou doidinho mesmo, sou maluquinho. Eu acho que Deus usou aquela loucura que eu tinha no meio do mundo e trouxe ele para mim ser louquinho por ele. Para me adorar ele com perseverança. Amém. Para me continuar. Amém. Chegou lá, 3 meses, cheguei para ele, entreguei tudo para ele. Ó, hoje eu não quero saber mais disso. Sou doido mesmo. Chegar na frente do traficante e falar uma coisa dessa, ele está procurando morte. Mas aquele que deu vida, ele dá vida. Ele deu vida um dia no Calvário. Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Amém. Davi, no capítulo 37, no livro 37 de Salmos, ele falou assim, ó, já fui jovem e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e muito bem na tua descendência bem-vinda. Amém, Jesus, glória a Deus. E outra parte ele fala assim, ó, os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra, e os teus ouvidos prontos a ouvir o teu clamor. Ei, meu querido, não importa se você não conseguiu ouvir a voz do Senhor hoje, mas Ele está falando contigo. Ele já ouviu o teu clamor por toda a madrugada. Ele está com o olho fitado em ti. Não importa a tribulação, Ele sim vai trazer a vitória. Eita, Deus de glória. Oh, aleluia. Eu começo a minha chamada agora. Ele agora fala, lança a rede. Ó, não pesquei nada, mas tu comentou a palavra, vou lançar. Muita gente deve ter pescado aqui. Nós sabemos que vamos para a pesca. Nós não devemos ficar mexendo demais, porque se nós balançarmos a água, muitos falam, assim acreditam muitos, que se nós ficarmos falando muito, os peixes podem não. Ou às vezes a nossa voz, a sonoridade, não passa pela água. Ele não espanta os peixes. Mas quando você fazer um teste, quando você for em algum lugar que tem peixe, principalmente no parque municipal, bate na água alguma coisa, os peixes tudo saem. Então, quando entramos na palavra de Deus, nós vamos ver que havia muitos barcos lá pescando. Havia muitos barcos, porque após a rede da coisa pique, a rede da coisa arrebentando, ele chamou os outros para pegar o peixe. Quando nós vamos para a pesca, ele vai lá e você tem que ficar quieto, tá, vara? E você fica quietinho. Na hora que o peixe vem, você pega. E nós sabemos que a água estava movimentando o tempo todo, a noite toda movimentando. E Jesus, para mostrar que ele realmente era Deus, ele tinha um ministério para cumprir na vida dele, como ele provou alguma coisa na nossa vida um dia nós estávamos lá, no meio do pecado. Alguns falaram assim, não, se você realmente é Deus, você vai fazer isso na minha vida. Aí Deus foi lá, fez aquilo na tua vida, você, realmente Deus é comigo. É comigo, vou virar crente, porque esse é o único caminho. Às vezes até ele não foi conosco, foi com o nosso amigo, uma pessoa da nossa família. Agora eu vou virar crente. Agora Jesus não usa como modo de estratégia, não. Primeiro eu vou mostrar com ele que eu sou com ele. Primeiro eu vou mostrar que eu sou um Deus onisciente, Deus onipresente, um Deus que conhece muita coisa. Deus conhece tudo. Como lá mesmo no capítulo 40, quando o irmão citou, fala, não sabe, não conhece, não entende, não há esquadrinhação para o conhecimento de Deus. Nós não temos ideia do tamanho que é o conhecimento de Deus. Tanto que quando você está deitado, ele está te sondando, quando você está sentado, ele sabe do negócio, e antes da palavra sair da tua boca, ele conhece o teu pensamento. Amém. Ainda continuando a palavra do Senhor, ele ainda fala ainda, se eu subir ao céu, lá o Senhor está, se eu ir mais profundo lá, o Senhor está também, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor está em todo lugar. Deus sabe quando você estava no quarto chorando, Deus sabe quando você estava pela madrugada chorando por causa da tribulação, Deus sabe quando você estava lá orando pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu genro, pela tua nora, pelo teu marido, pela tua esposa. Deus sabe, meu querido. Pastor aqui é ser humano, pastor aqui com a idade mal ouve numa certa distância. Dependendo se você não estiver muito perto da idade, atrapalha a audição. Mas Deus, você pode falar no teu mais profundo que Ele ainda está te ouvindo. E ali quando nós vamos pescar, Deus agora usa uma estratégia. Leva ele sozinho, somente o barco. Agora, se um dia, quando entramos lá no capítulo 1,
assim que nós vamos ver a criação do mundo, nós vamos ver que Deus agora, Ele dá uma palavra de ordem, que haja monstros no mares, multiplique e aumente. Jesus, como Ele fez parte da criação, Ele sabia, Ele tinha no seu intelecto. Ele, eu estava com meu pai no meio da criação, e quando Ele estava lá, Ele falou: multiplique. De tantos anos para cá, imagina o tanto de peixe que tinha lá naquele lugar. Mas quando a água vai balançando muito, a água vai balançando muito o barco, os peixes vão para o meio da gruta, outros vai para o meio da pedra, outros vai para algum lugar. Mas Jesus tinha que usar uma estratégia para provar para ele que era Deus. E agora ele levando sozinho, os cardumes já voltou tudo. Ele lança a rede. Quando ele começa a lançar a rede, eu começo a enfatizar isso. Eu começo a centralizar isso. Meu querido, lembra você, quando você não era mais crente? Quando você não era crente? Lembra você quando as palavras torpes saíram da tua boca? Quando as palavras que não prestavam, quando as palavras para amaldiçoar a vida dos outros, quando as palavras que você lançava destruindo o sonho de alguém, quando as palavras daquela pessoa que estava à tua direita, à tua esquerda, do teu mãe, do teu pai, do teu filho, e você usava e ali amaldiçoava com uma palavra torpe, uma palavra que muitas vezes desanimava pelo meio da caminhada. Agora não, agora você conhece Jesus. Amém. Primeiro ele lançava a rede, e a rede era vazia. A rede não havia unção. A rede era apenas uma rede de linha. Era apenas palavras fortes. Após você ter conhecido a Jesus, a palavra agora não, a palavra agora já é com poder. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão enfermos. A palavra agora começou a mudar. Agora não é que a palavra top, agora é a palavra de unção, autoridade, poder, ousadia. Agora eu vou pelo nome do meu Senhor Jesus Cristo. Antes eu vinha por mim mesmo, me gloriava pela minha própria força, me gloriava pela minha própria sabedoria, mas eu me glorio no Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, a mestre do mestre, aquele que reina e vive pela eternidade, aquele que não tinha nenhum pecado, mas morreu por mim e por você. Ele começa agora a trazer. Agora a rede foi lançada com unção. Agora a rede foi lançada conforme a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele começa a trazer aquele monte de peixe. Do mesmo jeito que nós. Um dia nossas palavras não prestavam nada. Nós não trazíamos nada. Às vezes o que a gente trazia alguns inimigos para falar mal da gente. Algumas pessoas para levantar contra a gente. Hoje não, hoje nós trazemos alma para o caminho do Senhor. Hoje nós ganhamos almas para o reino do Senhor. A rede agora não vem vazia, não. A rede agora não está vindo com alma. Às vezes mudaram, agora nós somos uma nova criatura em Cristo. Agora não eu mais vivo, vai ser Cristo que vive em mim. Amém. As coisas começaram a mudar. Não, mas é trabalho demais, vamos dividir isso. No Salmo 73 fala: com música eu sou aberto dos irmãos vivos em união. É como óleo precioso que desce na cabeça e vai até a barba de Arão. Quantas vezes Deus abençoa a gente? Nos dá várias bênçãos. Multiplica uma coisa que você fala assim: não, isso é verdade? Será que isso pode acontecer mesmo? Deus nos abençoa de tal modo que um dia que você não tinha, hoje você tem dobro. Eu lembro que eu comecei em 2011, eu estava afastado pela INSS, que eu tinha sofrido assim em moto, e eu comecei cheio de dívida. Fui pagar o documento da minha moto, foi em julho. Depois que eu comecei a adorar a Deus, assim, e Deus começou a me abençoar, e falando isso, aquilo, outro, terminei o ano, paguei minha prestação da minha moto, paguei os negócios da minha moto, no começo de dezembro, nem tinha terminado o ano ainda, um dinheirinho no banco ainda guardando, e aí Deus começa a nos abençoar, nós olhamos para um lado assim: o irmão está precisando de uma bênção, irmão, infelizmente eu não vou poder te dar não, eu tenho sobrando, mas você quer asfaltar aqui um pouco. Mas Deus que prometeu é fiel para cumprir. Se Ele começou a obra, Ele vai terminar a boa obra que Ele começou. Se Ele começou a arder o fogo arderá continuamente até a consumação do século. Mas deixamos de acreditar nisso. É muita beleza, é muita tribulação. Deixamos de acreditar nisso. Deus chamou eu, você para ser cabeça.
Mas deixamos de acreditar nisso. Nós vamos ver agora, segundo a palavra de Deus, que após a pesca vir, Pedro agora se humilha aos pés do Senhor. Deus, aparta de mim, não sou digno nem de estar na tua presença. Meu querido, muitos de nós nos exaltamos, às vezes por ter uma roupa de melhor, às vezes por se vestir melhor, às vezes por ter um curso melhor, ou até mesmo um emprego melhor. Mas há bem-aventurados humildes de espírito, porque desses é o reino do céu. Muitos assim, nós choramos, realmente não sai uma lágrima nos nossos olhos, mas quando olhamos para o olho do nosso vizinho, quando olhamos para o olho do nosso amigo no seu trabalho, quando olhamos para o olho do nosso irmão que está cheio de lágrimas, bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Momento de humilhar, é momento de humilhar. Lembra uma vez que o irmão pregou no capítulo, creio que 34 de Ezequiel: e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, derribarei a grande, farei crescer a pequena, esverdearei a seca e secarei a verde. E eu lembro quando o irmão explicou isso, e ele falando, enquanto eu estou lá no áudio, e estou achando que eu sou tal, estou achando que eu sou alguém, Deus vai lá e corta pela raiz, porque Ele não gosta de gente orgulhosa na tua presença. Ele não gosta de gente que exalta, Ele gosta de gente que se humilha, vai para o pó, estou precisando orar, estou precisando de cabeça, estou com a boca ao pó. Uma vez Jeremias ainda preso, ele falou assim, ó, o povo já sendo preso, o povo já sendo cativo, coloca a boca ao pó, porque talvez ainda haja esperança. Eu tenho a novidade para ti, meu querido. Jesus Cristo ainda não desceu do céu, então há esperança para todo o povo de Deus. Jesus Cristo ainda não desceu do céu, ainda há uma promessa para ser consumada na tua vida. Jesus Cristo ainda não desceu do céu, ainda há alma para você ganhar para o reino de Deus. Mas é necessário postrar ao chão, é necessário colocar na brecha, é necessário ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Se não fosse tanto necessário ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, ele não tinha repetido 7 vezes para 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvido os ouços que o Espírito diz a igreja. Quem tem ouvido os ouços que o Espírito diz a igreja. Aquele que ouvir herdará a vida eterna. Aquele que ouvir a voz do Espírito Santo escreverá o teu nome no livro da vida. Aquele que ouvir o Espírito Santo, eu farei coluna na casa do meu Pai. Se não fosse tão preciso ouvir a voz do Espírito Santo, não tinha repetido tantas vezes. Quantas vezes vemos pregadores vêm, exortam a igreja, entram com um ouvido e saem pelo outro. É porque não estamos nos humilhando, estamos nos exaltando. Quantas vezes eu me exortei nas igrejas que andava? Comecei meu ministério, deve fazer uns 2 anos. Pô, em glória do Senhor Jesus Cristo. Faz 5 anos que eu sou batizado. Passei pelo noivado tribulado. Às vezes, quase caímos. Menino que participou do guerreiro da madrugada. Mas eu perseverei, porque aquele que perseverar até o fim dará a glória eterna. Amém. Lá uma cidade que tem um rio que alegra a cidade de Deus. E essa cidade está preparada para você e para mim, meu querido. É uma cidade de ouro de cristal. Essa cidade está preparada para mim e para você, meu querido. Daqui a um tempo não haverá mais fome, não haverá mais doença, porque o próprio Deus irá para o teu povo. Ele fala que Ele mesmo viria buscar a desgarrada, tornar a trazer a desgarrada e buscar a perdida. Um dia estávamos perdidos da tua glória, um dia estávamos completamente afastados da tua glória, mas um dia Deus mandando o teu filho amado, muito amado por sinal, Ele deu no Calvário, morreu na cruz ali por mim e por você, e por causa disso nós podemos levantar a mão e dar glória a Jesus. Glória a Deus. Um dia eles estavam perdidos do rebanho do Senhor, mas Ele falou, não, esse povo não vai ficar muito tempo fora do meu rebanho não, eu vou tornar a trazer ele de volta. Lembra quantas vezes você estava na tua casa, sentou na cama e falou, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou na igreja, eu estou passando tribulação o quê? Oro pela madrugada, vou na vigília, fico a noite toda lá orando.
faça jejum, jejum sempre, leia a palavra de Deus, e aí estou passando por tribulação. Ei, meu querido, não há vitória se não há tribulação. Se Deus está te dando tribulação, é porque tem uma vitória muito grande para te entregar. E eu creio nessa noite que essa vitória já está chegando, como já foi profetizado, e Deus não mente na tua palavra. Essa vitória está chegando nessa noite. Não importa a enfermidade da família, não importa a enfermidade do vizinho, o que importa é que Deus vai te usar, o que importa é que Deus vai falar através da tua boca, e cativos vão ser libertos pela tua palavra, e cativos vão ser libertos através do teu falar. Glória a Deus. Já vi muito isso. Promessas, apenas promessas, sendo paradas pelo tempo. A palavra de Deus fala por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Lembra de quantos estavam pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e hoje não estão mais na presença do Senhor? Lembra quantos pastores, quantos obreiros fortes, firmes, de uma idade mais avançada, que você olhava e esse daí é crente mesmo? Foi passando o tempo, não, Jesus não volta, o amor foi se esfriando. E cabe a mim e a você, meu querido, a mim e a você, a trazer essas almas de volta, porque foi por isso que Deus nos ensinou, foi por isso que Deus nos capacitou, foi por isso que Deus nos chamou. Não foi apenas para sermos crentes de banco, que se fosse para ser apenas crente de banco, não haveria pastores, não haveria presbíteros, não haveria dirigentes de missões, não haveria dirigentes de mocidade. Se não fosse para usar o povo falho, ele não precisava nem fazer o ser humano. Mas um dia ele fez lá, Adão, pela tua descendência chegamos aqui. Honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é para a gente mostrar que Ele é poderoso e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Se humilhou, bacana. Agora Deus fala com ele: ó, agora você não vai ser pescador comum, não, você vai ser pescador de almas, vivendo uma chamada, vivendo uma chamada. Agora as coisas começaram a mudar. A palavra de Deus fala que após eles terem deixado o barco, a terra, largaram tudo e o seguiram. Temos uma chamada na nossa vida. A palavra de Deus fala que nós damos o primeiro passo e Deus vem até nós. Muitos de nós nos acomodamos pelo meio da caminhada, desistimos da chamada que um dia Deus nos prometeu. Quantas vezes levantou profetas para falar conosco: eis que tem uma promessa na tua vida, eis que te levantou como cabeça, não como cauda. Quantas vezes Deus levantou vários profetas lá: conserta-te enquanto há tempo, que eu tenho algo para cumprir na tua vida. Só que a promessa demorou, está demorando, está tardando. Mas quando entramos no capítulo 3 de Eclesiastes, a palavra de Deus, no verso 1, fala que há tempo para tudo debaixo dos céus. E no tempo determinado, Deus traz a vitória. No tempo determinado, Ele vem com a bênção. Mas nós não esperamos, somos apressados, somos ser humano, feito de carne e osso. Não esperamos a bênção do Senhor. Lembra do testemunho uma vez, pastor? Que a mulher orou 20 anos. 20 anos para que o marido dela fosse curado de um tumor no cérebro. 20 anos. Chegou um dia e falou: oro, passivo de vigília, jejum, e meu marido não é curado. Não, desisto. É o que está acontecendo com muito crente hoje. Nós vimos testemunho que antigamente na vigília lotava isso daqui, e hoje ainda não é muita gente mais. E aí, nesse testemunho, a senhora fala, que o dia que ela desistiu, levantou um profeta e falou: oraste 20 anos, e hoje eu traria a vitória e curaria teu marido, mas porque desistiu, pode começar tudo de novo. Quantas vezes Deus ia cumprir a promessa na tua vida e você desistiu de caminhar? Jesus, nos ajuda.
Quantas vezes Deus ia cumprir o ministério que Ele lhe prometeu e você desistiu pelo meio do caminho? Quantas vezes na hora que ia acontecer você parou? Não faço isso mais. Pedro não. Para que eles chegaram na terra, para terminar no meio, quando eles chegaram na terra, largaram tudo. Largaram tudo. Aquele que quer vir até mim, pega a tua cruz, nega-se a si mesmo e siga-me. Negamos nós mesmos agora, negamos nossa carne. Agora não nós mais vivemos, mas Cristo vive em nós. Um dia, Moisés subiu para o monte. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma última oração. Antes dos pastores vai fazer um bocado de oração aqui. Agora eu quero fazer uma oração específica. Amém. Para terminar, nós estamos cansados sim, mas o Espírito Santo de Deus ainda está aqui. Deus quer operar ainda. Se a gente vai ser batizado, eu creio que Deus vai batizar nessa noite. Se a gente vai ser curado, Deus vai curar nessa noite. Moisés sobe para o monte, desce. Ele não sabia o que estava acontecendo. O povo não conseguia olhar para ele. Ele já tinha deixado tudo para trás. O povo não conseguia, porque a glória de Deus estava a resplandecer na tua face. Eu creio que nessa noite, meu querido, ao sair daqui, todo aquele que olhar para você no meio da rua, todo aquele que olhar para você, seja o teu vizinho, seja o amigo do serviço, verá o Espírito Santo de Deus na tua face. Eu creio que todo aquele que fala que você é um crentinho de merda às vezes, que você apenas está escondendo atrás da Bíblia, ele verá que Deus realmente é na tua vida. Ele terá que contemplar. Lembra quando Pedro passava assim e apenas sua sombra durava? É isso que vai acontecer na tua vida a partir de agora, porque eu creio na promessa de Deus na nossa vida. Mas vou fazer uma oração específica agora. Eu não sei o problema, eu não sei a tua dificuldade, mas eu tenho um Deus onisciente, um Deus onipresente, que conhece tudo e sabe tudo. E nessa noite Ele vai operar, Ele vai operar, Ele vai operar. Nessa noite Ele vai falar, Ele vai falar. Eu não sei se vai anunciar o batismo com o Espírito, mas nessa noite você vai encontrar o batismo com o Espírito. Eu não sei se você vai curar os dons espirituais. Nessa noite Deus vai te dar os dons espirituais. Estou olhando para Pedro e olhando para a tua história. Todos lembram, Pedro foi aquele que negou, mas Pedro também foi aquele que confirmou que Jesus era o Filho de Deus. Pedro foi aquele que recuou, muitas vezes arrancou o sonho de alguém. Mas de mal ainda no Getsemane. Mas Jesus é aquele que restaura o sonho, e é Ele que está pronto a restaurar aqui nessa noite. Eu vou fazer uma oração específica. Eu não sei o seu problema, coloca o teu coração aí que Deus sabe. E eu creio que Deus vai operar. Cremos. Invoca-me e respondeste-ei. Anunciarei coisas grandes e firmes que não conhece. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, ainda nem desceu o coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, meu querido. Deus tem preparado uma vida eterna, uma vida de glória, de poder e autoridade. E eu creio que nessa noite essa autoridade vai começar na tua vida. Essa glória vai começar a resplandecer na tua face. Ó Deus amado, Deus tremendo, Deus de glória, Santo de Israel, louvo o teu santo nome, Senhor, e adoro a tua santidade, Senhor. Lhe dou graças pela oportunidade de mais uma vez chegar a tua palavra, Senhor. Lhe dou graças por cada um que está aqui nessa noite, Deus, em nome do Senhor Jesus. Aonde tiver a tribulação, Deus, no teu coração, ou até mesmo coração de pedra, Senhor, alguma coisa que atrapalhe teu crente, ó Deus, de louvar, adorar e exaltar o teu santo nome. Primeiramente, Senhor, vem cair por terra em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que o demônio vem levantar contra o teu servo, Deus, que o demônio vem cair por terra em nome do Senhor Jesus. Eu não sei a muralha, Senhor, que está à frente do teu servo, impedindo que ele vá avante, Senhor, mas que essa muralha vem cair em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual enfermidade, Senhor, que atribula a tua família, Senhor, mas eu mando essa enfermidade, Senhor, cair por terra em nome do Senhor Jesus. E agora, ó Deus, que o Senhor venha abrir as comportas do céu, e esse azeite que corre direto do trono da graça, a tua destra, Senhor, vai encher a cada vaso aqui nessa noite. Se tem vaso aqui, Senhor, que é necessário ir para o olheiro, porque trincou, quebrou pelo meio da caminhada, que venha sair do olheiro agora, Senhor, repleto de glória, poder, autoridade e ousadia, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu lhe dou graça, Senhor, e creio, ó Deus, que não sairão aqui da mesma forma que entrou, ó Deus,
porque assim foi profetizado. Assim agradeço em nome do Senhor Jesus. Continua agindo, falando e operando. Peço aos irmãos que continuem orando a favor do meu trabalho de missões da minha congregação, eu fosse dirigente lá local de missões, e que venha a operar mais e mais na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.